Olha, antes de começar o vídeo eu vou mostrar hoje, em frente aqui, ó, dá pra ver o letreiro, Condomínio Vivendas da Barra. Na verdade hoje não, foi ontem de manhã. O nosso carro de som denunciando o Bolsonaro. Eu vou mostrar aqui, que legal. Bolsonaro, o que o povo não sabe é que você foi contra o auxílio de R$600 e que essa foi uma conquista da oposição. E foi você quem cortou o auxílio pela metade. Bolsonaro, por que o vice-líder do seu governo que você indicou escondeu dinheiro na cueca? Porque 7,5 milhões de reais da Covid-19 foram parar no programa de sua esposa? Bolsonaro, porque os preços do arroz, feijão e da carne aumentaram? Aqui o carro ficou rodando ontem 4 horas ali na zona oeste do Rio de Janeiro e passou várias vezes em frente ao Vivendas da Barra. Só que não todas as vezes o rapaz fez vídeo. Da próxima vez a gente vai fazer vídeos melhores para eu mostrar aqui no canal. Em frente ao Vivendas da Barra, em frente ali naquele lugar barra pesada ali, mora até o assassino da Marielle, morou lá e mora lá o Bolsonaro e o filho dele. E a gente está denunciando. Quem quiser fazer parte disso e ajudar com essas campanhas do canal, a gente está colocando carro de som em várias cidades. É um segundinho, além de se inscrever no canal, que é muito importante se inscrever, tem o botão Seja Membro embaixo do vídeo. Aí você ajuda com essas ações do canal. Ou no primeiro comentário sempre deixa o PicPay, apoia-se conta bancária. Mas agora vamos falar do assunto do vídeo, que é o quê? É o Bolsonaro humilhado pela comunidade internacional. Ontem, a revista de ciência mais importante do mundo fez um artigo dizendo que a tal da cura da Covid-19 que o governo Bolsonaro anunciou em evento oficial, lembre-se disso, na segunda-feira passada teve um evento oficial em que estavam Jair Bolsonaro, aquele ministro astronauta que vendia travesseiro da NASA, que não era NASA coisa nenhuma, que é o ministro da Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, e estava lá um monte de especialistas dizendo que acharam a cura para a Covid-19, que é um remédio chamado Anitta, e aí mostraram um gráfico, que era um gráfico feito, um gráfico comprado, deve ter custado 3, 4 dólares para comprar a animação do gráfico, que era um gráfico com vários pontos assim, caindo, dizendo, esse remédio tem a eficiência comprovada, e aí fizeram aquilo lá, depois viram que o gráfico era fake e tudo mais. Pois bem, a revista de ciência mais importante do mundo ontem publicou a opinião de vários cientistas, vários infectologistas, enfim, dos especialistas, pessoas que estudaram a vida inteira isso, do mundo inteiro sobre esse remédio. Qual foi? Que é mais uma peça de propaganda populista. Inclusive o título da matéria é isso. A cura do governo Bolsonaro é uma peça de propaganda de um governo populista. E aí eles falam que, olha, o governo brasileiro fez todo, eles falam sobre essa apresentação do governo Bolsonaro, falam que estava lá o Bolsonaro, que estava o Marcos Pontes, que estava lá a especialista, a senhora Rocco, o nome dela é doutora Rocco, ela estava lá, e que eles falaram que o remédio reduz a carga viral e que ele pode salvar 14 mil vidas. E aí o governo Bolsonaro disse que, nós não temos aqui o estudo. Olha isso foi o que o governo Bolsonaro disse e a revista científica estava mostrando isso. Nós não temos aqui o estudo, vamos enviar o estudo em breve, mas a gente não pode esconder essa informação. A gente não vai mostrar os dados ainda, as evidências, porque o estudo ainda está sendo finalizado. Como é que você mostra a tal da evidência se você não tem um estudo? Aí eles falam, é porque a ciência, isso, o governo Bolsonaro falando isso para a comunidade científica, porque a ciência não pode esconder e omitir dados da população, olha só, mas escondeu o estudo. E aí foram muito pressionados, esse tipo de coisa que não sai na mídia, mas quem acompanha a mídia científica ou quem está ligado nessa área sabe que isso aconteceu. Teve muita pressão para o governo brasileiro soltar o estudo, ou soltar pelo menos a prévia do estudo, para falar, o que é isso? Vocês estão anunciando oficialmente, em evento oficial de governo do 5º maior país do mundo, que é o Brasil, vocês estão anunciando, e o 2º com mais mortes do mundo, estão anunciando uma cura. Dá o estudo, pô! Aí o governo brasileiro enviou o estudo e aí virou chacota. O estudo do governo brasileiro foi feito com 392 pacientes. Eles anunciaram que eram mais de 500, mas não, foram 392 pacientes. Metade recebeu esse remédio Anitta, que é um remédio contra vírus, vermífugo, tudo mais, e metade recebeu um placebo. E aí eles fizeram lá. E aí as pessoas que receberam o remédio Anitta a partir do 5º dia de sintomas, elas tiveram, de acordo com o governo Bolsonaro, elas tiveram melhoras
de tosse, febre e tudo mais, mas eles não têm números quanto a isso. Né? 15% teve melhora, 15% não teve, não. Segundo o governo Bolsonaro, tiveram melhoras, sem números. E as que tiveram placebo, menos do que eles tiveram melhoras, sem número nenhum. Aí, depois eles fizeram os testes da carga viral. Eles viram que as pessoas que tomaram esse medicamento por 5 dias, depois de 10 dias, a carga viral neles estava menor do que nas pessoas que tomaram placebo. Em média, estava menor. Quer dizer, de algumas estavam, de outras não estavam. Só que a comunidade científica falou, a carga viral do paciente, depois de 5 dias que ele já foi contaminado, não muda nada. Primeiro, não tem relevância nenhuma a diferença de carga viral desse estudo do governo Bolsonaro. Isso não vai fazer com que esse paciente passe o vírus para menos gente, não vai fazer com que esse paciente sofra menos sintomas e não reduz o número de hospitalizações, que é o mais importante, porque o mais importante é você deixar a pessoa, se a pessoa tiver sintoma, ela não ser hospitalizada. Se tivesse algum remédio, não tem, esse é o problema, não tem, estão há 7 meses tentando encontrar e não encontraram até agora. Um remédio que fizesse com que a pessoa não tanta gente fosse hospitalizada. Imagina um cara que pegou, ele não vai morrer, mas ele vai precisar ficar no hospital um tempo. Se tivesse alguma coisa que faça com que ele não precise ir para o hospital, aí salvaria muitas vidas, porque muita gente morre por falta de hospital ou morre porque está no hospital e o hospital está lotado de gente com vírus. E aí a carga viral da pessoa aumenta e a carga viral diminuir na minúscula porcentagem que diz o estudo do governo Bolsonaro, com apenas 392 pacientes, quer dizer, não é um estudo assim amplo, um estudo que prova alguma coisa, não, 300 pessoas, quer dizer, pode ter qualquer coisinha pequenininha pode levar a uma diferença muito grande de resultados. E essa redução pequenininha não muda nada, não muda absolutamente nada. E aí a comunidade internacional começou a falar, um estudo atrás do outro, um artigo publicado atrás do outro, dizendo que isso é uma peça populista de um governo populista que não acredita na ciência. E aí, para piorar, começaram a fazer chacota com o fato de que o Bolsonaro não apenas foi o maior defensor da hidroxicloroquina no mundo, não, ele ainda fez o Brasil gastar milhões de reais produzindo um remédio que também não tinha nenhuma comprovação científica. Para piorar, os cientistas ainda lembram que vários estudos, e aí sim estudos feitos com milhares de pacientes em diferentes partes do mundo, quer dizer, aí paciente mais velho, paciente mais jovem, paciente mais obeso, menos obeso, mais magro, enfim, todo tipo de paciente, mostraram que as pessoas que tomavam cloroquina, aí seja no comecinho, no meio ou no fim da doença, 3 vezes é maior a taxa de mortalidade. E o governo brasileiro gastou milhões produzindo cloroquina. A gente tem um estoque de cloroquina para 18 anos. O pessoal que tem cloroquina é para lúpus, se eu não me engano. O pessoal que tem lúpus nunca foi tão fácil, que agora tem cloroquina a rodo para esse pessoal. Porque, para o que o Bolsonaro disse que servia, não serve. Serve para o que realmente o remédio serve. E no caso desse remédio chamado Anitta, não adianta nada. E aí o governo Bolsonaro ainda rebateu os cientistas. O governo Bolsonaro rebateu os cientistas, falando que não, tem estudos que mostram que uma carga viral menor é melhor para o paciente, mas esses estudos foram todos refutados já. Então, o governo Bolsonaro usa estudos refutados para tentar assim, apoiar o estudo do próprio governo Bolsonaro, que foi refutado, que foi anunciado em rede nacional com verba pública, porque para fazer aquele gráfico lá, custa $5 fazer o gráfico, mas para fazer toda a animação, são pessoas pagas com meu dinheiro, com o seu dinheiro, que perderam horas ou talvez dias de trabalho do tempo deles para fazer aquela papagaiada lá que o governo Bolsonaro fez. Aí foi ministro da Saúde, foi ministro da Ciência e Tecnologia, foi presidente da República, foram especialistas, todos pagos com o nosso dinheiro para ficar fazendo propaganda política. É isso que aconteceu na segunda-feira passada, quando o Bolsonaro fez isso. Quem diz não sou eu, são cientistas do mundo inteiro. E para piorar, quando você fala, mas Thiago, tá, e aí, acontece alguma coisa? Hoje eu estava assistindo, mas não faz nem meia hora, eu estava assistindo o Joe Biden, que vai ser o presidente dos Estados Unidos a partir da próxima terça. Ele ganha e aí ele assume, se eu não me engano, dia 20 de janeiro. O Joe Biden estava fazendo eles chamam lá de rally em inglês, é um comício. Ele estava fazendo um comício, não lembro onde ele estava, mas ele estava lá falando, e aí no meio da fala dele ele falou, o Trump não acredita na ciência, e os amigos dele também não acreditam. Aí passou 2 minutos e ele falou, o Trump quer destruir o meio ambiente, os amigos dele, os aliados dele também estão destruindo o meio ambiente, nós vamos destruí-los todos. Eu falei, epa, isso foi uma indireta para alguém, essa indireta não foi só para o Trump, vamos destruí-los todos? Peraí, ele quer ganhar a eleição do Trump.
destruí-los todos, não acreditam na ciência, eles estão destruindo o meio ambiente. Quem você acha, comenta aí, quem você acha que é amigo do Trump e que também não acredita na ciência e que também está destruindo o meio ambiente? Só comenta, quem você acha que é? Eu vou dar 3 segundos, 3, 2, 1, pois bem, o nome dele começa com J de Jair, o sobrenome começa com B de Bolsonaro. Não é a primeira vez que o Joe Biden, num comício, ele manda indiretas pro Bolsonaro. Ele, o coordenador de campanha dele, fez até um tweet faz alguns dias, até falei aqui sobre isso, ele falou, esse pessoal que não acredita na ciência, esse pessoal que está destruindo o meio ambiente, esse pessoal que está aliado ao Donald Trump nessa destruição total, e nisso tudo aí que eles têm, que não é só isso, são também discurso de ódio e tudo mais, esse pessoal tem que ser destruído. Esse pessoal vai ter problemas. E aí, ele também fez um outro tweet em que ele cita diretamente o Brasil. Ele falou, se o Brasil continuar na política que tá, o Brasil vai ter sérios problemas. Enquanto tudo isso acontece, isso tudo acontece nos Estados Unidos, o que acontece aqui no Brasil? Aqui o Bolsonaro está cada vez mais desesperado e cada vez mais o governo Bolsonaro volta a ser aquele governo pré-pandemia, aquele governo que está criando um factoide todo dia, o Bolsonaro, é praticamente isso, eles criam uma cortina de fumaça e aí eles tentam fazer outra coisa, ele cria outra cortina de fumaça e tenta fazer outra coisa, só que isso é péssimo, isso é coisa que esse pessoal do Joe Biden, esse pessoal do mercado financeiro que está com ele, mais odeia, que é esse governo fascistinha, que é o que o Bolsonaro está voltando a ser pouco a pouco. E olha, eu fiz uma aposta aqui no canal faz 3 semanas, 2 semanas, eu falei, comenta aí, quando você acha que o Bolsonaro vai voltar ao normal dele, a falar abobrinha todo dia, voltar a ficar criando factoide, um factoide que ele criou, o decreto de privatização do SUS não durou 24 horas. Aí ficou todo mundo lutando contra isso, enquanto isso o Bolsonaro destrói outras partes, porque a gente está aqui. Como parece aquele jogo de Mario Kart, ele vai jogando a banana pelo meio do caminho e a gente desliza e roda. E o pior, como era um decreto, a gente tinha que lutar contra isso, não tinha como ignorar, a gente tinha que lutar contra isso. Lutamos, conseguimos, ele reverteu o decreto, mas ele faz outras coisas. Isso era uma cortina de fumaça para outras coisas. Então o Bolsonaro voltou a usar esse modus operandi. Ele tinha parado no dia em que o Queiroz foi preso. Eu não sei se todo mundo se lembra, mas tava o Bolsonaro lá falando abobrinha todo dia, aí o Queiroz foi preso. Aí o Bolsonaro submergiu, calou a boca, ninguém escutava falar de Jair Bolsonaro por 2, 3 semanas, aí o Queiroz foi solto, ficou na mão do Gilmar Mendes, o Bolsonaro, aí a gente já sabe a história, o Bolsonaro aderiu ao Centrão Michel Temer, ao Centrão Aécio Neves, ficaram assim todos juntinhos, o Gilmar Mendes tem o Queiroz na palma de sua mão, tem o Ossef na palma de sua mão, o Alexandre de Moraes tem vários inquéritos, o Bolsonaro 3, para ser mais exatos, com ele, 2 estão super adiantados, que são o inquérito das fake news e dos atos antidemocráticos, e o Bolsonaro estava de mãos atadas, mas eu falei, minha aposta é que em fevereiro, mais ou menos, o Bolsonaro volte a ser o que ele era antes, com tudo, fascistinha, e aí ele vai começar a dar tiro no pé, um atrás do outro. Mas olha, errei. Tem gente que fala, Thiago, você tem bola de cristal? Não tenho, errei. Eu achei que era fevereiro, estamos em outubro, e ele já voltou. Já o ministro que estava bêbado lá chamou Rodrigo Maia de nhonho. Antes disso, estavam lá queimando o ministro militar, que é quem faz articulação com o Congresso, os filhos do presidente, fazendo a hashtag Maria Fofoca. O pessoal do Congresso, do Centrão, esses que já não gostam do Bolsonaro, porque tem gente do Centrão que tá com o Bolsonaro por causa de dinheiro, não é porque eles gostam do Bolsonaro, não, estão com dinheiro, eles querem grana no bolso, e eles apoiam quem tiver que apoiar, inclusive fascista. E aí esse pessoal do Centrão que tá com o Bolsonaro já não gosta, aí o Bolsonaro começa a fritar que o general que faz a articulação deles com o Bolsonaro, com o Palácio do Planalto. Aí, olha, tiro no pé. Né? Ele pegou uma metralhadora e começou a dar tiro no pé, o Bolsonaro, e ele começou isso uns 10 dias atrás, agora é uma atrás da outra, e o novo presidente dos Estados Unidos, que só se uma desgraça muito grande acontecer, ele não ganha. Inclusive, eu estava vendo comparações de pesquisas lá nos Estados Unidos desse ano com a eleição passada, e a diferença é muito grande. Mas é muito grande. Na eleição passada, a Hillary estava 4 pontos na frente, mas nos estados-chave, ela estava empatada em todos, estava tudo na margem de erro. 1 ponto na frente, 0 em algumas pesquisas, estava 1 ponto atrás. E aí ela teve 3 milhões de votos a mais, as pesquisas estavam certas. O que acontece é que nos estados chaves
sempre nos que ela estava empatada ou ganhando por um ponto, ela perdeu. Quer dizer, pesquisas estavam certas na margem de erro, mas ela perdeu, e ela perdeu a eleição tendo menos votos. Nesse ano não tá assim, não. Para quem acha que vai ter uma surpresa, claro, a gente nunca sabe o que pode acontecer, mas o Joe Biden, que tá ameaçando o Bolsonaro todos os dias, e de agora em diante eu vou ver mais comícios dele, se eu tiver tempo, eu tô fazendo uma coisa, trabalhando, aí eu assisto lá, o comício dele fica na TV, eu escuto. Eu vou assistir mais para ver se ele faz isso todos os dias, porque eu tava assistindo ele 2 indiretas pro Bolsonaro. Ó, esse pessoal, seus amigos Trump não acreditam na ciência, vamos derrubar vocês todos. Vocês, seus aliados, não acreditam, estão destruindo o meio ambiente no mundo inteiro, nós vamos destruí-los. Eu falei, pô, destruí-los? O Bolsonaro que se cuide. Então a coisa vai começar a ficar feia para o Bolsonaro a partir da próxima terça-feira. Então coloca aí na sua agenda, terça-feira a gente vem aqui e bebe uma mimosa para comemorar. Quem não sabe o que é mimosa, é espumante com suco de laranja. A proporção que você quiser, eu coloco meio a meio. É isso. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos continuar indo pra cima desse desgoverno. Falou!